Oi, pessoal do Over. Eu sou a Bianca Comparato, sou atriz e tô aqui em Gramado com o curta-metragem Shiba. Então, eu me apaixonei muito pelo roteiro. Eu gosto muito de curta e eu fiz faculdade de cinema, estudei muito, então eu vi muito curta, eu adoro esse gênero essa duração de filme. Eu vi, inclusive, alguns esse ano muito bons. Enfim, por acaso, um até queer, assim, também, que tá na MUBI, eu acho, com duas atrizes ótimas. Mas, enfim, agora me deu um branco, mas muito bom. Então, eu adoro esse gênero, assim. E aí, eu li o roteiro, eu gostei muito, porque ele tem, primeiro, um grande amigo meu, que é parte da minha família, praticamente, o Enzo, estava produzindo, era a primeira produção dele. Então, eu queria muito estar envolvida nessa jornada com meu amigo. Amei a personagem e amei o tema, porque o tema do filme, para mim, pelo menos, ele tem essas camadas. Eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca. E eu acho que ele retrata ali o Bom Retiro, que é um bairro em São Paulo, que num momento, para mim, está muito pulsante, porque ele acolhe algumas comunidades imigrantes. A comunidade coreana, boliviana, entre outras, e nordestina também. Então, eu achei muito importante olhar São Paulo através desse ponto de vista, e não através da imigração italiana, que é mais comum, né? Eu acho que tinha algo ali importante de ser falado. E acho que imigração, para mim, remete a pessoas que sabem que tudo pode acontecer, né? E também que remete à palavra sobrevivência, pessoas que estão buscando um recomeço. Então, isso tudo me chamou temas que eu queria falar. O Tavinho Teixeira também é um grande ator que eu queria estar perto, trabalhando junto, que tem vários filmes queers incríveis. Bate-Iguana Returns, ele pega, pra quem não conhece, ele pega super-heróis, tipo Batman e Robin, e ambienta no Nordeste brasileiro, e eles gays, super gays, os dois, tipo, é muito maravilhoso. Eu amo, é um clássico pra mim do cinema brasileiro, assim, e do cinema queer também. Então tinha muita coisa ali que me interessava no projeto. E tem um filme específico que eu amo, do Scorsese, chamado After Hours. É um dos primeiros filmes dele, se não me engano, longas, eu acho. E é um ator com um dente meio torto, com a Patrícia Arquette. E começa ele conhecendo essa mulher num bar, depois do horário, que é, né, a tradução direta do nome. E tudo começa a dar errado na vida dele. E eu amo esse conceito e tal. E acho que é isso que você falou na sua pergunta. Tem a ver com a vida acontecendo, com você aceitar o que vem, o destino. Tem algo trágico ali também. Então, enfim, esse filme pra mim é um bibelozinho, assim, um projeto muito especial mesmo. Eu não sei ainda, mas aqui é a estreia mundial do filme, é a primeira vez que ele está sendo exibido. E eu não sei ainda para onde isso vai nos levar. Eu sei que tem a Tanto, que é uma distribuidora super legal, que é uma distribuidora dentro da Vitrine Filmes, que é uma grande distribuidora brasileira, tá tomando conta dessa estratégia aí de festivais e tal. Então, eu ainda não tenho data nenhuma, mas tenho certeza que vai vir coisa boa, eu espero. Eu acho essencial, porque às vezes eu sinto que alguns signos, e isso é sem nenhum julgamento, é meio assim, alguns signos heterossexuais acabam entrando em questões que são mais específicas queer. E tudo bem. Só que quando uma pessoa queer que viveu aquilo na pele pode expressar aquilo, tem sempre uma camada a mais. Eu digo isso, mas sendo a advogada do diabo do que eu acabei de dizer, eu também acho que relações de amor são humanas. E no fundo, eu posso me emocionar muito e me emociono com relações que eu vejo no cinema hétero, gays, entre dois homens, duas mulheres, não importa. Quando a coisa é feita de um lugar muito genuíno de quem está criando, você se relaciona, você se emociona, você consegue fazer um espelho com as suas relações. Então eu sinto que quando uma pessoa queer escreve uma história queer, tem algo mais genuíno ali. Mas eu não sou bitolada de regra. Eu acho que também tem grandes histórias que foram escritas por, né, pessoas que não são queer, sobre histórias queer. Enfim, eu acho que tudo é possível. Por exemplo, eu tô fazendo uma peça agora em São Paulo. Posso fazer um mini coisa? E aí, nessa peça eu faço... É baseada num livro chamado Autobiografia do Vermelho. E é escrito pela Anne Carson, que é uma mulher canadense, hétero, casada, não sei o quê. E a história é muito queer. De
enfim, de um monstro que se apaixona pelo Hércules. E é super, eu acho, eu fiz a adaptação pro teatro, né, escrevi também a adaptação, e eu acho muito incrível o que ela fala ali, é muito bom. Mas tem essa junção, né, eu com ela ali de fazer. Então é isso, eu acho que não tem muita regra, mas eu acho que sem dúvida essa representatividade por trás das câmeras é muito importante. No projeto que eu fiz com a Audible, no Espaço Entre Nós, com a Alice Carvalho e com a Alanis Guilhem, eu poder estar ali dirigindo e estar produzindo e estar perto da escrita, acho que fez diferença, porque era uma história original, e a Elaine Baeta também, então eu acho que ficou muito orgânico e verdadeiro, porque fala das nossas experiências, né? De nós todas ali, eu acho, da Alice, da Alanis, minha, a gente botou um pouco da nossa carne ali também, e eu acho que isso dá um tom sempre diferente para os projetos, assim. Eu acho que a gente está num momento muito bom. Acho que as gerações que estão vindo aí estão indo mais ao cinema, já tem números disso. E as gerações, graças a Deus, vêm com uma abertura muito maior. Eu acho que é o resultado das lutas que as gerações minhas e antes de mim fizeram. Tanta gente teve que morrer, teve que protestar, teve que dar a cara, teve que sofrer muito preconceito para a gente ter a liberdade que a gente tem hoje. No entanto, é uma luta constante. Agora, eu vejo também que me parece que esses movimentos mais conservadores, radicais do jeito que estão hoje, para mim eles são um impacto da proporção, da força da onda queer e da voz queer. É como se fosse um bicho grande dando a última estribuchada, assim, sabe? De desespero, porque o movimento já tomou conta, sabe? Então, eu tenho muita esperança real, assim, das novas gerações e do espaço que o cinema queer vem conquistando. Eu estava até antes da entrevista comentando com você, né? O filme Acampamento Miasma já bateu recorde de bilheteria. E é um filme, é um slasher lésbico. É tipo tudo que não pode fazer, né? Tipo sangue e mulheres se pegando. Tipo assim. Então, assim, eu acho que tá passando essa mudança e tá acontecendo, ela é real. E, infelizmente, eu acho que às vezes as pessoas só olham quando tem número. Hoje tem número. A gente vive nesse mundo capitalista. Então, hoje, dá dinheiro. Então, o cinema queer, finalmente, tipo assim, sabe? Chegou quase que no mainstream, de uma certa medida. Então, é isso. Eu tenho muita esperança e pro futuro. Eu adoraria fazer. Eu nunca fiz... Assim, eu fiz o Como Esquecer com a Ana Paula Arósio, que foi um dos meus primeiros filmes da Malu, de Martino, e foi maravilhoso. Eu era uma estudante se apaixonando pela professora, né? Tipo... E teve espaço, foi ótimo. Era um filme super queer também. Mas depois disso, acho que eu não fiz ainda um filme... Eu adoraria fazer um filme tipo aquele das mulheres da mulher, da Portrait of a Woman on Fire. Como chama? Retrato de uma Jovem em Chamas. Ou esse Acampamento Miasma, seria a Maria fazer, tipo... Eu adoraria. Assim, eu tenho uma produtora também, eu tenho alguns projetos, mas nenhum exatamente assim no momento. Mas é um desejo meu, assim. E o No Espaço Entre Nós Dois, que eu já estou desenvolvendo. Então isso já está acalmando um pouco o meu coração de poder fazer. Exato. Mas é isso, eu tenho muita esperança, estou muito inspirada. Acho que ainda mais esses livros recentes também autobiográficos. Eu sempre acho que a literatura, ela às vezes aponta o que daqui a pouco o cinema, a televisão, a série vai fazer, as séries vão fazer. E, né, o Edouard Louis, né, um homem queer saindo de uma cidade pequena, se descobrindo sua sexualidade, sua potência. E tem vários outros livros e autores como ele que estão pipocando por aí, mulheres também. Então, eu acho que eu tenho esse olhar mais esperançoso, mas sem ser idealista e ingênuo. Que a luta permanece. Tipo, é muito importante ter esses veículos, a gente não pode parar. Porque daqui a um pouco a gente é engolido de novo. Então, assim, tem que seguir fazendo essas histórias, contando, falando, mostrando que é belo ser queer. Que não é... A minha peça fala disso, sobre a questão da monstruosidade. Quem são os monstros da nossa sociedade, né? E a peça um pouco inverte esse ponto de vista. Quem era o monstro original da história vira o herói da história. E eu fiz essa peça muito pensando na questão queer. Do tipo, nós não somos monstros, entendeu? Tipo, nós somos lindos e belos e potentes e, tipo...
Então, eu acho que essa peça já é um grande trabalho queer meu, assim. Quem puder assistir lá em São Paulo. Vocês são de São Paulo, não? Gente, tô brincando. Até 27 de setembro. A Carioca falou, gente. Gente, como assim, cara? Na boa, tipo. Acho que aquilo que a gente tava falando, eu acho que tem movimentos que apontam para onde a cultura vai um pouco antes dela. E muitas vezes isso nasce da política. Então começa com uma forma mais intelectual, mais dura, talvez no pensamento, na literatura, no jornalismo, como ato político. E aquilo vai sendo digerido, às vezes passa década, assim, para a geração ir pegando e entendendo. E aquilo vira cultura, né? É isso, eu sempre falo das outras gerações que vieram antes, porque eu acho que eu sou muito grata, né? Tipo, a todo mundo que... Pra gente poder estar aqui hoje, aqui dando essa entrevista, falando dessa forma. Eu acho que tá tudo junto, sempre, mas eu sinto que às vezes é isso. A política, muitas vezes, ela aponta de uma maneira mais dura e talvez intelectualizada, uma coisa que vai ser, né, tipo, digerida e antropofagizada pela sociedade, assim. Tipo, e aí vira cultura, e aí vira camiseta, e aí vira ingresso vendido, e aí vira blusa, e aí vira sei lá, moda, e daqui a pouco um artista tá fazendo não sei o quê, então acho que tudo vai meio que... E eu sinto que a gente tá num momento bom nesse sentido, assim, né? Acho que ganhou até em locar num filme queer brasileiro agora, tô louca pra ver, né? Então, cada vez mais histórias queer aí no mainstream, sabe, assim? Em novela, em série, né? Queria convidar todo mundo, tô aqui no Festival de Gramado, o festival de cinema que celebra a nossa sétima arte, que celebra também o nosso audiovisual. E a gente está com conteúdos e séries e filmes brasileiros muito bons. Então assistam em todas as plataformas que vocês puderem, valorizem nosso cinema, vão ao cinema, comprem ingresso, comprem a pipoca, assistam nossos filmes, nossas séries, tem tanta coisa boa aí. Enfim, então é isso. Queria deixar esse convite para vocês se deliciarem com o nosso audiovisual.